Adeus, ano velho, feliz ano novo, tudo que realiza, o ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo, de tudo que realize, o ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Alô, meus irmãos! Como disse aquele humorista lá do programa da escolinha do professor Raimundo, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. A saúde é tudo em nossa vida. Graça e paz para todos vocês, meus queridos, de todo esse meu Brasil. Todos meus irmãos, que são muitos os nomes, para que eu possa falar nome por nome, são muitos, mas eu sou grato por todos vocês que têm mandado seus comentários aqui, enquanto eu recebo aqui dezenas de comentários, eu agradeço. E se algum manda alguns comentários me chateando, eu não dou importância, porque amanhã depois Deus vai abrir o entendimento dele ou dela, e vão passar a entender como abriu o meu. Eu já disse e repito, não pensa que eu vi a primeira vez a graça e já abracei a graça. Não, eu bati de frente por alguns dias, resistindo, não aceitando. Porque o que eu digo é o seguinte, tem pessoas que entram me criticando, mas sem saber. Mas o importante é entrar dentro desse livro e me responder dentro deste livro. E o título da mensagem que eu tenho é essa, o poder do olhar. É o título da mensagem. Então tem gente que fala, mas não tem conhecimento. Eu gosto quando a pessoa fala, irmão Deus, você falou isso assim, assim, mas lá no capítulo tal, versículo tal, a Bíblia está dizendo isso. Aí eu vou te explicar o porquê que está dizendo isso. Então, meu irmão, você chegar e falar assim, você está errado, você está falando isso assim, assim, mas você é um herege, você é um falso pregador, você é isso, mas você não me prove. Falso profeta, não existe profeta. O último profeta foi João Batista, então você está errado quando você me chama de falso profeta. Porque você me chama, a comparação, você está mentindo. Se eu estou mentindo, eu prego de acordo com o que está aqui dentro desse livro. Por isso que eu fico com esse livro na mão e mostro ele. Não adianta você matar a cobra e mostrar o pau. Você tem que mostrar a cobra, esse velho ditado. Bem, o título da mensagem, que eu acabei de dizer, o poder do olhar. Porque o maior poder está em Deus. Porque Deus é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus disse para Abraão, Deus disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Fora de mim não há um outro Deus, mais do que eu. Deus foi aquele que se manifestou a Moisés. E Moisés pergunta quem é. Moisés ficou espantado, Moisés ficou amedrontado quando viu a sarça queimava e não se consumia. E Deus disse a Moisés, vá e liberta o meu povo das mãos de Faraó. E Moisés disse, se Faraó perguntar quem é, diga, eu sou, te enviou. Porque eu sou. Eu sou quem? Eu sou grande. Eu sou o que sou. E fora de mim não há outro. Então veio Jesus, do capítulo 28 de Mateus, versículo 19,
ele apareceu diante dos discípulos e disse: é-me dado todo o poder. Aonde? Na terra e no céu. Ou é-me dado alguns poder? Não, todo poder foi me dado no céu e na terra. Então o maior poder está em Deus. Bem, nós vemos que existe o poder político. Nós vemos que existe o poder do dinheiro, o poder químico, o poder atômico, o poder da guerra, o poder também químico, o poder da ciência, o poder da palavra, o poder, os grandes poder que existe atômica, grandes poder que existe na água. A água tem um grande poder, o poder que existe no vento. Enfim, existe muitos poderes. Mas existe o poder do olhar. Mas, irmão Nilson, explica para nós. Olhar tem poder, sim. Por quê? Nós olhamos para uma passagem em que Jesus disse: eu serei preso, e todos vocês, Jesus dizendo para os seus apóstolos, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir, vão refugiar, ficar distante de mim. Disseram: não, Senhor, nós não vamos fazer isso, nós não vamos abandonar. Aí Pedro disse: ainda que for para eu morrer, eu estarei com o Senhor. Jesus olhou para Pedro, Jesus sabia, ele conhecia. O homem não adianta falar uma coisa hoje, porque amanhã ele vai dizer outra coisa. Por isso que hoje tudo é no escrito. A palavra, ela vai e ela não volta mais. Mas ali está no escrito. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, ainda que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro disse: eu não. Quando Jesus estava perante sacerdote, sumo sacerdote, aquelas autoridades, Pedro estava sentado um pouco. Foi feita uma fogueira, porque era uma noite fria, e eles estavam em volta daquela fogueira e Jesus estava sendo interrogado. E Pedro estava um pouco ali próximo, olhando tudo o que ia acontecer. E surge uma das criadas do sumo sacerdote e pergunta: tu és um deles? Ele diz: não, eu não conheço esse homem. De repente surgiu uma outra, perguntou: mas você tem jeito para ser um dos seguidores dele? Não, eu não conheço esse homem. A terceira vez ele jurou. Ele diz: eu juro que eu nunca vi, eu não conheço, não sei quem é este homem. Quando ele disse, o galo canta. Quando o galo cantou, Jesus só olhou para Pedro. O poder do olhar. Jesus só olhou para Pedro. E o olhar de Jesus foi um olhar tão profundo. Foi tão profundo aquele olhar, que entrou rasgando o coração de Pedro. E Pedro saiu dali e chorou amargamente pelo olhar. Eu não te disse. O olhar de Jesus já diz: eu não te disse, Pedro. O que eu te falei? Bastou um olhar de Jesus. Um olhar de um pai. Um pai olha para um filho. O filho entende o olhar de um pai. Olhar de uma mãe. Muitas vezes, eu me lembro quando nós era criança, o nosso pai estava conversando com alguém, nós vinha brincando, era criança, ficava ali perto, querendo ouvir o assunto, o meu pai só olhava para nós. Ele não precisava dizer nada.
bastasse o olhar do meu Pai para que nós saísse dali. O poder do olhar. Certa vez, quando o presidente Collor ganhou a eleição em 90, fim de 89, em 90, o dia que ele assumiu, acabou de subir a rampa, fez o discurso, no outro dia foi o dia dele reunir o seu ministério. Numa sala estava ele sentado, aonde ele estava ali, reunindo ali os seus ministros. Vários repórteres entraram naquela sala. E ele parou de falar e olhou para os repórteres. O presidente Collor não disse nada, ele só olhou para os repórteres e ficou olhando por questão mais ou menos de quase um minuto, parado, tudo em silêncio, e ele olhando para o repórter. Eles foram saindo, todos saíram da sala. Ele não disse nada, é o poder do olhar. Existe muito jeito de olhar. Existe olhar de desejo, de interesse, olhar de ciúme, olhar de ódio, olhar de inveja, olhar, muitas vezes, pela beleza daquela pessoa, olhar de desprezo, olhar de reparo pela roupa, pelas vestes daquela pessoa, pelo modo do seu cabelo, jeito. Existem muitos e muitos olhar. Existe olhar agradável, mas existe olhar que você percebe que a pessoa te olhou com ódio. Olhou para você com ódio, se ela pudesse, ela te esganava. O poder do olhar. Então, assim, nós somos vistos por muita gente, olhe para nós. Na empresa, na escola, na rua, por onde nós estamos, alguém está olhando para nós. E é importante a gente ter um testemunho correto. Porque o testemunho correto mexe com aquela pessoa que olha para nós. Nos diz que Deus contemplava do céu o mundo, olhava para o mundo. E lá de cima ele olhou e viu a sua igreja aqui no mundo. E Deus disse, lá está a minha igreja no mundo. E Deus deixou de olhar para o lado de fora da igreja e olhou para dentro da igreja. Ele viu o mundo dentro da sua própria igreja. Isso é o que acontece. Não adianta mudar, transformar para o lado de fora. Porque Deus olha para o nosso exterior, não, o nosso interior. Segunda carta de Coríntios 4:16. Ainda que o homem exterior se corrompa, mas o homem interior não. Então Deus disse a Samuel, não vejo como veja vocês, Samuel. Vocês veem para o que está do lado de fora, mas eu olho para dentro. Então o olhar de Deus para nós é completamente diferente do que o mundo olha para nós. O mundo muitas vezes nos despreza, porque as nossas vestes muitas vezes não combinam. O nosso penteado, principalmente mulher, a maneira pela qual a pessoa está se trajando naquela festa, naquele ambiente onde ela está. Mas Deus tem um olhar completamente diferente, o poder do olhar, a mensagem é esta, o poder do olhar. Existem muitas maneiras de olhar. Existe muitos poderes, mas o olhar é importante. Então Deus olha
para você. Deus olha em mim, olhe para você, olhe para todos nós. Cada um de nós tem um procedimento. Não adianta você querer mudar uma pessoa. Não adianta você querer orar por aquela pessoa. Não adianta você querer interceder para aquela pessoa, querer que Deus faz algo na vida daquela pessoa. Porque eu orei 100 horas de oração. 10 dias, orando 10 horas por dia. Fiz 250 horas de jejum, alimentando uma vez só por dia. Eu já falei esse testemunho, já umas duas, 3 mensagens já falei sobre isso. Pedindo algo. E depois foi olhar para Romanos capítulo 9, versículo 16. Não é de quem quer nem de quem corre, é de quem eu quero. Então não adianta você orar para Deus fazer algo na vida de uma pessoa. Porque a pessoa, ela é independente. Não adianta você orar para o seu filho, para Deus salvar o seu filho, salvar o seu marido. Porque a salvação, ela é algo que depende 100% de Deus. Porque quem é de Deus já vem a este mundo liberto, salvo e transformado. Quem é de Deus, lá com Efésios capítulo 1 e versículo 4, porque Ele nos escolheu antes. Nele nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. 8, 29 e 30 de Romanos. Ele nos justificou, nos santificou, Ele nos predestinou, justificou e nos santificou antes do mundo existir. Então não é a sua intercessão, porque ninguém pode interceder por ninguém. Porque o único que intercede é o Espírito Santo, 8 e 26 de Romanos. Você pode orar, você vai orar a Deus. Você ora a Deus agradecendo a Deus. Você pode orar pelo seu filho, pelo seu esposo, mas para que Deus possa levar ele para o céu é de Deus. Ele põe no céu quem ele quer. Aliás, já está predestinado. Porque Romanos 8 e 9 diz, só vai para o céu quem tem o Espírito de Deus. Se a pessoa tem o Espírito de Deus, se ela não tem o Espírito de Deus, não adianta. Porque ela já vem a este mundo salvo e liberto, porque o próprio Jesus disse em Mateus 26 e 41, o Espírito está pronto. Está pronto para quê? Para voltar para Deus. Então, voltando para o poder do olhar. O mundo olha para nós de uma forma, mas Deus olha para nós de uma outra forma. Deus olhe para nós de uma forma diferente do homem, porque o homem não adianta ele mudar a lata. Eu já tenho dito isso, eu gosto muito de frisar isso. Mudar a lata de leite condensado, o rótulo da lata de salsicha, de azeitona, de palmito, mas não mudar o que está lá dentro. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor consegue mudar totalmente a vida de um homem e de uma mulher. Você já viu muitas vidas transformadas, principalmente os que estão na graça. Porque nós que estamos na graça, nós não criticamos ninguém. Ah, mas irmão Nilson, você gosta de falar, eu falo sobre o sistema. Eu não critico, eu tenho dito assim, eu tenho dó dessas pessoas que vivem dentro desses movimentos, que a Bíblia chama, Atos 5, 36 a 38, chama esse local de movimento. Ali dentro, dá o seu tudo ali dentro, seu tempo e seu dinheiro. Enquanto Deus está com as costas viradas para este lugar, porque Atos capítulo 17, versículo 24, Deus não habita nesse lugar. Deus não está nesse lugar. Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Salomão fez aquele templo tão bonito, com tanta luxuaria, colocou tanto ouro, tanta coisa, anjo, colocou ali dentro a arca da aliança, colocou tanta coisa ali dentro. Deus não habitou nem ali. Capítulo 7, 47 e 48 de Atos. Deus não habitou, nem mesmo no templo de Salomão.
Então, meu irmão e minha irmã, se você ouviu essa mensagem falou bem ao seu coração, divulga. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva neste canal, divulga, curte e divulga essa mensagem para outros amigos, outras pessoas que estão sofrendo dentro do sistema, para que Deus possa dar vitória para eles. Desejo um início de ano cheio de vitória para todos vocês. Graça e paz para todos os meus irmãos. Bye, bye.